Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos aprender a ler e interpretar o gênero crônica, né? O que é esse gênero crônica? Vou lhe mostrar que ele é muito importante para o nosso dia a dia, né? Ele está muito presente no nosso dia a dia. Vamos lá começar a descobrir esse mundo da crônica? Vamos lá. Primeiramente, o que é a crônica, né? A crônica, ela é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia, né? Ou seja, sempre estamos nos deparando aí na internet, nas páginas da internet, em jornais e revistas, com o gênero crônica. Inclusive, nosso Brasil é rico em cronistas muito famosos. Vamos descobrir. Depois, vamos tentar compreender as características das crônicas, né? Como é que eu posso considerar que aquele texto seja uma crônica ou não? A crônica se situa-se entre o jornalismo e a literatura. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraídas, pouco ou nenhum personagens nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico e uma linha cronológica estabelecida, né? Podemos dizer que a crônica é aquele meio entre o jornal e a literatura, né? Para um bom cronista, ele deve conhecer os dois mundos, né? E ser um bom narrador, né? Contar histórias engraçadas, né? Que cheguem àquele público maior, né? Um público que tenha uma fácil compreensão daquilo que está sendo colocado. Então, por isso que ele é muito utilizado nas páginas de internet, né? Agora que aprendemos sobre as características, vamos ver para que serve uma crônica, né? Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre o assunto abordado, né? Os cronistas costumam identificar aspectos muitas vezes que passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merecem observação e análise, né? Ou seja, para um bom cronista, ele deve conhecer o cotidiano, ele deve analisar os aspectos, ele deve estar bem informado dos acontecimentos atuais, né, do dia a dia, diariamente, ou seja, ele vai ter aquele viés de trazer aquilo de forma fácil, né, e com humor, né, para que o leitor ele consiga compreender a mensagem que o cronista quer passar. Então, para isso que serve a crônica. É um retrato do nosso dia a dia, né? Vamos lá? E quais são os tipos de crônica, professor? A crônica, ela é um gênero textual que pode ser dividido em diferentes tipos, né? E quais são eles? Vamos ver, gente. Temos a crônica descritiva, a narrativa, a dissertativa, a humorística, a lírica, a poética, a narrativa descritiva, a jornalística, a histórica e a cronista ensaio filosófica. Tá bom, gente? Temos diferentes tipos de crônicas. Por quê? Porque é uma riqueza, né? É um gênero textual de uma riqueza imensa, né? E por ser trabalhada diariamente, foram surgindo todos esses tipos, né? Devido ao dia a dia, né? De estar sempre escrevendo a crônica, é uma crônica diária, está lá o cotidiano, então ela teve essa fusão, né? De diferentes tipos, essa abrangência. Vamos lá? E vamos começar com a primeira delas, né? Talvez a mais famosa, a crônica descritiva, né?
que é tipificada pela descrição dos elementos na narrativa. É um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. Ou seja, eu que estou sendo cronista, eu vou descrever, né, tudo que está ao meu redor, os lugares, os objetos, contar essa história de personagens, né? Então, quando acontecer esse fato, será crônica descritiva, tá bom, gente? Prosseguindo, temos a crônica narrativa, né? Essa crônica, ela é marcada pela narração em primeira pessoa, ou até na terceira pessoa do singular. Ela costuma conter humor, ação e crítica, tá bom? Sempre com pitadas de humor, né? Aquela ação e uma criticazinha de leve. Isso acontece muito nos jornais, né? Os jornais sempre têm crônicas narrativas, né? O cronista, ele vai procurar ali interagir, se colocar, né, em primeira pessoa ou até em terceira pessoa do singular, tá bom? Depois, vamos ter dois tipos de crônica. A dissertativa e a humorística, né? A crônica dissertativa, ela pode também ser escrita na primeira ou até terceira pessoa do plural. Ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre um assunto em foco, né? Volta para mim. Essa crônica aqui dissertativa, ela acontece muito em revistas, né? Revistas sempre traz uma crônica dissertativa, porque é necessário que o cronista dê aquele ponto de vista sobre determinado assunto, né? Então ele vai dar, né? Colocando aquele assunto principal em foco, né? Mais naquelas revistas, dependendo, né? Revistas jornalísticas, revistas de esportes. Cada um ele vai dar aquele ponto de vista, né? Sobre aquele foco que está sendo trabalhado. Já a crônica humorística, aí a gente já sabe. Vai ter humor, vai ter ironia, vai ter o sarcasmo, né? Ali ela forma os componentes da crônica humorística, né? Ou seja, ela é muito fácil de compreender, assim como a crônica dissertativa, tá bom? Prosseguindo, vamos para duas crônicas, a lírica e a poética. Na lírica, a expressão de emoções é predominante. A crônica lírica, ela evidencia o sentimentalismo. Já a poética, ela utiliza muitos versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços de poesia, também contém sentimentos e emoções, né? Aqui a gente tem duas crônicas que trabalham os sentimentos, né? A lírica, que é aquele sentimentalismo, ele vai expor, o autor aqui vai expor seu sentimento, ele não vai ter receio, né? De suas emoções. Crônicas assim são muito expressadas em livros, né? Já a crônica poética, a gente tem talvez o maior cronista poético do mundo, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade, que a gente até vai fazer uma singela homenagem para ele no final, né? Que é o nosso maior cronista do Brasil. Mas ele utilizava muito em suas crônicas um pouco da sua poesia, já que ele era um poeta também, né? Fica a dica aí, gente. Muito boa. Temos agora a crônica narrativo-descritiva e a crônica jornalística. A narrativo-descritiva combina a narrativa e a descrição juntos, né? Já a jornalística, ela tem um viés de texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia, da semana, por exemplo. Ou seja, aqui temos duas crônicas muito parecidas até, mas uma será mais para o viés jornalístico, né? Essas crônicas também, como já diz, elas são muito estampadas nos jornais. Na verdade, o principal meio de um cronista jornalístico ele vai utilizar. Então, vai ser dar notícias, né? Uma veiculação de notícias de um fato, de algo que aconteceu naquele momento, algo importante, ele vai utilizar esse tipo de crônica, né? Já a narrativa descritiva, ele vai tanto narrar
quanto descrever um fato, né? Ela é utilizado também nos jornais, mas com pouca frequência até, né? Mais em revistas até, do que em jornais, tá bom? Depois temos a crônica histórica e a crônica ensaio, né? Ao contrário da crônica jornalística, que destaca eventos recentes, a histórica vai trazer fatos que aconteceram no passado, episódios importantes, né? Já a crônica ensaio, esta é difícil prever pelo nome, né? Ela tece críticas ao que acontece nas relações sociais e de poder, né? Essa crítica ensaio, essa crônica ensaio, ela é mais crítico, né? Ela vai mais por viés político, né? Já a crônica histórica não, ela narra um fato, né? Que não, mesmo que não seja atual, mas de atos passados, atos heróicos, batalhas que aconteceram lá atrás, aí eu vou utilizar a crônica histórica, tá bom? Quando eu for para mais um viés político, né? Aí eu utilizo a crônica ensaio, né? Porque assim eu fico livre, né? Para trabalhar com as críticas, tá bom? Agora, vamos para a última, né? A crônica filosófica. A crônica filosófica, por fim, né? É que carrega uma reflexão sobre determinado assunto, né? Gente, essa crônica filosófica, ela foi muito utilizada também no passado, né? Quando a gente tinha os grandes filósofos, né? E eles se utilizavam dessas. Hoje em dia também, os filósofos se utilizam dela. Mas no passado, ela era de extrema importância, porque aqui eu poderia trazer as minhas ideias, a minha filosofia, e ela por muitas vezes foi a principal crônica trabalhada, né? Por muitos filósofos antigos, tá bom? Depois, vamos aprender a como fazer uma crônica, né? Agora que aprendemos todos os tipos de crônicas, vamos aprender a fazer uma crônica. Volta aqui para mim. O professor vai ensinar você a fazer uma crônica a partir de hoje. Já que você viu todos os tipos, você vai escolher um dos tipos de todos que a gente trabalhou, e a primeira coisa que você vai fazer é uma introdução rápida, né? Você vai escrever ali uma introdução sobre a notícia, sobre um fato, vai descrever para bastante, né? Aí é a grande ideia, né? Que chamamos aqui a grande sacada do cronista, como o professor colocou ali no slide. Essa ideia, né? De como eu vou narrar o fato. Coloca uma pitadinha de humor, né? Para ficar uma crônica bem interessante para o leitor. Tá bom, gente? Então assim você irá fazer uma crônica muito boa, tá bom? 3 dicas aí que o professor deu para você, tá bom? E vou lhe dar mais algumas dicas importantes para você anotar. Pega o caderninho e anota aí. Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar sua opinião. Expresse e defenda o seu ponto de vista. Evite incluir personagens na narrativa. Mantenha o pé no chão e não fantasie demais. E a crônica não é um conto. E respeite o tamanho da crônica, né? Para que não torne algo grande, cansativo de ler. Seja claro e objetivo e tenha atenção com a gramática. E por último você faz aquela revisão de sua crônica. Vê que interessante. A crônica, na verdade, ela tem que ser de fácil expressão. Ela tem que ser de fácil entendimento. E nesse momento, assim, você não pode se alongar bastante. Se vocês seguirem a dica que o professor deu, olhem, você vai fazer uma ótima crônica, tá bom? E depois você faz aquela velha revisão da crônica, né? Revisa bastante. Ou seja, agora vamos ver quais são os representantes da crônica brasileira. Nós temos Machado de Assis, Raquel de Queiroz, João do Rio, Clarice Lispector e por último temos o nosso tão amado Carlos Drummond de Andrade, tá bom?
Esse professor que vos fala é um fã número 1 do Carlos Drummond de Andrade, né? Ele é um grande cronista brasileiro. Vou trazer alguns detalhes aqui sobre ele, né? Colocar na tela. O Carlos Drummond de Andrade recebeu o grandioso título de maior poeta brasileiro do século XX. E durante 15 anos, ele publicou 3 vezes por semana suas crônicas no Jornal do Brasil, totalizando a extraordinária marca de 2.300 textos. Vê só, ou seja, volta para mim, ele é um grande cronista. Imagine você dedicar uma vida toda, né? 15 anos escrevendo crônica, 2.300 crônicas, é um grande cronista brasileiro, talvez um dos mais importantes do mundo, na verdade, o mais importante, né? Dentre dos mais importantes do mundo. E ele é brasileiro, vê só, gente. Aqui, uma das crônicas preferidas do professor, eu vou passar para você, que foi a última crônica, né, escrita por ele no jornal, né? Ele diz: eu fui mais um cronista, um amigo e companheiro da hora do café da manhã que um escritor, um homem que registrava o cotidiano e comentava com possível humor para não aumentar a tristeza e a inquietação das pessoas. Considerava o jornal um repositório de notícias tremendas. Então, o meu cantinho do jornal era aquele em que procurava distrair as pessoas dos males, dos aborrecimentos, das angústias da vida cotidiana, né? Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, eu trouxe esse trecho, né, dele falando sobre si, né? Porque é esse o papel da crônica, de procurar sanar esses males de aborrecimento, né, das angústias, de dar um alento ao leitor. Por isso que a crônica, ela é importante, né? Ela tem esse papel social de divertir, de ser simples, de informar, de trazer informação de uma forma interessante. Então, esse é o papel do cronista, tá bom? É um papel muito importante, divertido até. Aí, o professor trouxe aquilo que prometeu, a última crônica escrita por ele, que é muito linda, gente, muito singela e linda a crônica dele. A última que ele escreveu em vida, né? Que é assim, vou colocar uma parte para vocês lerem aqui na tela. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo. Porém, jornal, não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou cético e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu ali, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete suas croniquices, né? Carlos Drummond de Andrade. Gente, volta para mim. Essa foi a última crônica escrita pelo nosso grande Carlos Drummond de Andrade. Vê só que interessante. Eu trouxe esse exemplo para você entender como é o jeito da crônica. Ele conseguiu informar, ele agiu de forma humorística, ele foi rico nos detalhes e você conseguiu compreender a história de maneira fácil. É esse o papel da crônica, né? De fácil, divertido, interessante. Então, eu espero que a partir de hoje você também se torne, assim como professor, um grande admirador da crônica, das crônicas de Carlos Drummond de Andrade
e dos outros autores que eu passei nos slides anteriores, tá bom? A partir de hoje vamos olhar aquele olhar especial para as crônicas e espero que você tenha boas leituras e também seja um bom escritor de crônica, já que você já aprendeu todas as dicas, né? Então, a aula foi essa. Te espero na próxima aula. Até mais na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau!